ouviu, Fabiola, o nosso podcast A Vida Secreta de Jair, entende como essas histórias se conectam, né? E aí, assim, vou tentar explicar desse jeito que é para todo mundo entender. Tinha uma investigação aqui no Rio, né, que virou uma denúncia sobre o senador Flávio Bolsonaro e um assessor dele, o Fabrício Queiroz, acusados de fazer o quê? O Queiroz de pegar dinheiro dos funcionários, passar para o Flávio Bolsonaro, que lavava dinheiro com imóveis e na loja de chocolate. O que acontece no caso do Carlos Bolsonaro? O Carlos, Fabiola, se elegeu vereador pela primeira vez, para o primeiro mandato, em 2001. Ele era um estudante saindo do ensino médio para começar a faculdade quando ele disputou a primeira eleição. E quem que se torna chefe de gabinete dele nesse momento, em 2001? A Ana Cristina Siqueira Vale, que foi a segunda mulher do presidente, que é mãe do Jair Renan. E aí, nesse período em que o Carlos é um estudante, ela é chefe de gabinete dele, ela está casada com o agora presidente Jair Bolsonaro, o patrimônio da família aumenta de maneira exponencial ali. O presidente e ela compram 14 imóveis, o Carlos, que não tinha patrimônio algum, porque afinal de contas ele era um estudante, começa a ter patrimônio. E a Ana Cristina coloca, ela é a chefe de gabinete, né? 7 parentes dela dentro do gabinete para ser formalmente ali no papel assessor. Mas o que eu descobri ali, eu que já venho faz mais de 2 anos acompanhando todas essas histórias, que essas pessoas não moravam no Rio de Janeiro, constavam como assessores da Câmara Municipal, né? Ou seja, de um vereador que tem que trabalhar aqui no Rio de Janeiro, mas um grupo dela de parentes em Resende, que é uma cidade que fica a quase 3 horas daqui do Rio de Janeiro, morava lá, mas constava como assessora aqui. Tem um caso que chama muita atenção, que é de uma cunhada dela que morava em Juiz de Fora. Essa pessoa nunca morou no Rio de Janeiro, sequer. E constou quase 10 anos como assessora do Carlos Bolsonaro. Ô, Ju, que você falando agora, eu lembrei de um trecho do podcast que conta das reuniões de família, que fazia reuniões de família convocando todos os familiares. Vocês querem participar? Era ela que fazia essas reuniões, é isso? Em festas de família. O que as minhas fontes começaram a contar é que ela falava sobre isso, né? Eles estavam ali reunidos e ela falava assim, olha, tem aqui o gabinete do Jair, agora tem o do Carlos, e a partir de 2003 passou a ter o do Flávio, e ela ofereceu isso, começou a puxar nomes das pessoas, eu só preciso do nome do CPF. E aí começa a aparecer o nome dessas pessoas na lista dos gabinetes. Só que essas pessoas nunca prestaram serviços de fato, né? Nunca foram assessores parlamentares, dos parlamentares, né? Seja do Flávio, seja do Carlos, seja do Jair Bolsonaro. Essas pessoas moravam em Resende, a maioria delas, e 2 em Minas Gerais. E aí, tudo isso é beneficiado, Fabiola, pela falta de transparência pública. Na época em que tudo isso aconteceu, a gente não tinha essas listas na internet publicadas, para a gente saber quem eram os assessores de cada um dos parlamentares. Aliás, até hoje, na Alerj e na Câmara de Vereadores, a gente não sabe especificamente, não está online. Na Câmara dos Deputados, hoje, isso já é uma realidade, já está lá, você pode consultar. Mas essa falta de transparência beneficiava, porque nesse período que a gente está falando, né, que aí incluindo os parentes dela no gabinete do Jair Bolsonaro, dá 17 pessoas, né? Ela é a 18ª, que constava como assessora-chefe do próprio enteado. E aí, Fabiola, né, assim, a Ana Cristina, ela é muito central para essa história, porque são os parentes dela, ela era chefe de gabinete, então ela está investigada nesse caso. E eu acho que é importante a gente ressaltar também, Fabiola, que isso tudo, assim, diferente do caso do Flávio Bolsonaro, que começou por causa de um relatório do COAF, que identificou a movimentação atípica do Fabrício Queiroz, esse caso do Carlos Bolsonaro vem da cobertura da imprensa, sabe? Assim, de uma reportagem que eu fiz com uma colega minha, que chama Juliana Castro, grande jornalista, uma amiga minha. A gente publicou na revista Época essa matéria em junho de 2019, já tentando entender a história grande que tem sobre tudo isso, que é uma história que é maior do que a história sobre o Flávio e sobre o Queiroz, e como tudo isso se conecta e chega ali em vários indícios diferentes ao presidente Jair Bolsonaro.
que a gente mostrou aí agora, né, as gravações da ex-cunhada, a Andréia, que também constou como assessora do Carlos, além de constar como assessora do Flávio e do próprio presidente Jair Bolsonaro. O André, que a gente mostrou no podcast, o irmão das duas, né, da Cristina e da Andréia, também constou como assessor do Carlos Bolsonaro, também é investigado nesse caso. E a gente deve ter cada vez mais notícias sobre isso, porque a gente está confirmando ainda todos os detalhes dessa quebra de sigilo, os nomes, quem são as empresas. Ao longo do dia, quem estiver acompanhando o nosso portal vai ver novidade na coluna, mas eu acho que a grande questão que está colocada agora é a gente entender direitinho esse papel central da Ana Cristina no gabinete do Carlos Bolsonaro e também nessa história maior que envolve os gabinetes deles todos, né? E não só um de cada, né? Ali a gente tem que olhar para essa história entendendo como ela se entrelaça. E não só assim, é uma investigação criminal do Flávio, uma investigação criminal do Carlos. A gente pode entender isso juridicamente, mas para as pessoas que querem compreender a família Bolsonaro, não tem como desconectar. Tá tudo muito ligado. As investigações da rachadinha, elas interligam, né, a família Bolsonaro, um gabinete ao outro e todos os familiares. Ô, Ju, eu lembro que na nossa última conversa ao vivo aqui, a gente estava, você até falou assim, a gente voltou algumas casinhas, você estava falando do jogo de tabuleiro das investigações sobre a rachadinha, e você disse, voltamos alguns tabuleiros nesse caso, que eu acho que tinha a ver com o Flávio Bolsonaro, avançamos em outro. Hoje, como é que está o jogo de tabuleiro? Define aí pra gente em relação às frentes de investigação que estão abertas em relação ao caso da rachadinha. Então, na casinha que voltou, no Flávio Bolsonaro, né? Essa semana teve uma outra, assim, o tabuleiro ficou no mesmo lugar, a pecinha não mudou. Ontem tinha um julgamento no Supremo Tribunal Federal para decidir a questão do foro do Flávio Bolsonaro, se ele continua sendo investigado e a denúncia tem que ser avaliada no órgão especial, que é onde tramita os casos dos deputados estaduais aqui no Rio de Janeiro. Mas esse julgamento foi adiado a pedido da defesa, ainda não está remarcado. Então, a denúncia continua sem avaliação, porque o STJ decidiu suspender isso, porque tinham quebrado o sigilo do senador Flávio, e dados dessa quebra estão na denúncia, então, enfim, de maneira liminar, o ministro Noronha decidiu suspender, e também está relacionado ao fato de que estão decidindo sobre essa questão do foro, mas eu acho que até o fim de setembro a gente deve ter essa definição, Fabíola. Agora, a gente tinha falado que umas casinhas avançaram, né? A PGR abriu uma apuração preliminar com base as gravações da Andréia, que falam, né, sobre o envolvimento dela e da Cristina e do irmão, o André. E também tem um caso na primeira instância lá em Brasília. Essa investigação do Carlos, ela estava parada ali, a gente não tinha praticamente notícia dela há muito tempo, desde o ano passado praticamente, não se tinha muito bem uma movimentação. E agora ela avançou, assim, várias casinhas, porque quebra o sigilo do Carlos, de assessores, empresas, e isso vai gerar um volume de informação enorme. E aí, provavelmente, os dados que vão vir ali, até por Ana Cristina ser chefe de gabinete, vão se conectar com essas investigações sobre as gravações em Brasília. Eu acredito que o Ministério Público do Rio de Janeiro não deve ter ignorado também os áudios da Andréia falando sobre tudo isso, e provavelmente isso também está sendo levado em consideração dentro dessa investigação. É provável que eles sejam chamados para depor, para prestar esclarecimento nos próximos meses, mas a gente precisa acompanhar esse detalhe. Então, assim, o que eu vejo, sabe, Fabíola? Embora o caso do Flávio pareça ali um pouco parado, essa história toda, como eles têm funcionários em comum e envolve parentes deles, por mais que o caso criminal do Flávio não ande, a gente continua tendo notícias que envolvem o Carlos, o presidente e o próprio Flávio em tudo isso, né? E essa personagem central, que é a Ana Cristina.